Fala pessoal, tudo bem? Victor aqui, americano, meus pedir um favor pra gente. Pessoal, queria mandar um beijo para todo mundo, um abraço para todos que acompanham o canal, mas pedir encarecidamente para todo mundo acompanhar de fato esse canal tão importante. Eu militando aqui, conheci o Victor, então venham participar, se inscrevam no canal e acompanhem tudo que está acontecendo. Obrigado, Luna, por você estar aqui com a gente. A Luna eu conheço há muito tempo já. Eu lembro um dia, vou contar só uma historinha aqui, um pouquinho aqui. A Luna, ela chegou de frente do escritório lá do deputado Zaratino, e aí ela tinha um carro lá e ela foi dar ré e ela bateu nesse carro, né? Ela terminou batendo nesse carro. Aí o que aconteceu? Eu falei, bateu, né? Ela falou, Cícero, mas você sabe quem é o dono desse carro? Eu falei, não sei, não sei, porque eu não vi quem encostou aí nela. E ela falou, mas tá bom, tudo bem. Aí quando a gente saiu de lá, ela colocou uma plaquinha lá atrás, num papel desse, sulfite, deixando o telefone dela. Eu bati no seu carro, agora liga pra mim que aí a gente acerta. Não tinha o que fazer, tinha que fazer isso. Mas a honestidade é isso. Né? Então eu passei a gostar dela, tanto que eu conheci ela nova, como também pela honestidade que ela demonstrou naquele momento. Se as pessoas soubessem fazer isso, se todo o pessoal soubesse fazer isso, se soubesse tanto bem o que estava fazendo, sabe assim, todo mundo queria fazer esse gesto, porque é um gesto de honestidade, né? Com tudo. Né? Obrigado, Luna, por você estar na câmera nossa. Político na época da ditadura militar e também um dos fundadores do PT. Então, desde muito pequena eu ouço as histórias do PT, convivo no PT. Então, para mim, é uma emoção grande hoje poder representar o PT na maior Câmara, né, do nosso país, que é a Câmara Municipal da cidade de São Paulo, e orgulho também de poder representar as mulheres. Infelizmente sou a única mulher atualmente na nossa bancada, mas queria dizer que o Partido dos Trabalhadores é cheio de lideranças mulheres, de participação feminina, desde da sua origem. Então, dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse partido, de representar o partido, e agora mais orgulho ainda também de ser líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara. Faço parte da atual gestão municipal como secretária-geral, agora a nossa nova gestão sob o comando do Hélio Rodrigues, nosso presidente, também meu companheiro vereador na Câmara Municipal, e a gente está enfrentando diversas brigas, diversas lutas, porque como vocês bem sabem, nosso presidente Lula está lutando para reconstruir as políticas do nosso país, está lutando para combater as desigualdades, para fazer justiça tributária, mas infelizmente hoje a gente tem um Congresso que é inimigo do povo, que está tentando impedir, barrar essas lutas do Lula, né? Foi com muita luta que o Lula conseguiu, por exemplo, aprovar o pé de meia, que é para combater evasão escolar nas escolas, que garante que os estudantes continuem estudando, né? Isso é fundamental para o nosso futuro. Foi com muita luta que o Lula conseguiu a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, cobrando um pouquinho mais do andar de cima. Foi com muita luta, né, que o Lula tem trazido mais institutos federais, feito a política para cursinhos populares e, principalmente, combatendo aquele que acha que é dono do mundo, né, que é o governo Trump, porque o Lula botou o Trump no lugar dele. Não vai falar grosso com o Brasil, não vai falar grosso com os brasileiros. Vai ter que nos respeitar e vai ter que nos ouvir. E essa semana a gente teve uma vitória. Trump recuou na taxação de alguns produtos, como a carne bovina. Isso é uma vitória do nosso presidente Lula, que é uma das maiores lideranças mundiais e que tem feito o debate
da soberania, da democracia e da justiça social, que eu acho que é a marca dos governos do PT, que é a marca, né, do governo Lula. Agora, né, os filhos do Bolsonaro estão tentando de tudo para tentar impedir, interferir no julgamento, né, que está acontecendo, que agora, né, condenou o Bolsonaro por 27 anos de prisão. Mas eles estão tentando embaraçar esse jogo, mas não deu certo, né? O povo sabe o que Bolsonaro fez e o judiciário também está responsabilizando, e está chegando a hora, né, de Bolsonaro, de fato, né, ser preso e ser responsabilizado pela tentativa de golpe, que não foi contra o presidente Lula, não, que não foi contra o PT, foi contra o povo brasileiro. Quando não se respeita o voto e não se respeita o povo, a gente não pode deixar barato. Então eu acho que a gente está nesse cenário, e aqui na cidade de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem que também lutar e combater o bolsonarismo, né? O que é o governador Tarcísio, com a sua política de privatização da Sabesp, da CPTM, retirada de 10 bilhões do orçamento da educação. Quem aqui conhece as escolas públicas sabe que o que não falta, né, o que falta nas escolas públicas é justamente recurso, orçamento. E o que Tarcísio tem feito, né, também nas periferias, né, com vários despejos, remoções, junto com o prefeito Ricardo Nunes, realmente tem assolado muito. Privatizou a Sabesp, privatizou os cemitérios, nem morrer em paz hoje na cidade de São Paulo a gente pode, que está 11 vezes mais caro, né, o serviço funerário. A gente tem dificuldade no transporte, não é mesmo, gente? Corte de linhas, diminuição da frota, a gente tem muita dificuldade também na questão da saúde, com os remédios, faltam médicos especialistas. Então a gente está vivendo realmente uma cidade muito ruim desse ponto de vista de gestão, e com o maior orçamento da história da cidade de São Paulo. Eu acho que é por isso que eu também fui chamada para conversar aqui com vocês. A gente tem no orçamento da cidade 125 bilhões. É o quarto orçamento do país. Ou seja, a cidade de São Paulo tem mais orçamento que diversos estados do nosso país. Isso significa, gente, que tem muito dinheiro para se fazer os programas sociais, para se fazer as intervenções na cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo não deveria ser tão desigual quanto é. É um absurdo que na maior cidade da América Latina, com um orçamento deste tamanho, a gente tenha 96 mil pessoas em situação de rua. Ou a gente tenha essa quantidade de despejos e de remoções que tem acontecido. Ou a gente não tenha saneamento básico ainda para todos e todas. Ou a gente não tenha ainda a questão da moradia. Então é fundamental que a gente saiba que falta muita vontade política para que a gente combata essas desigualdades na nossa cidade. E começar dizendo que com esse orçamento muito grande, ele se dá porque a gente tem aumentado cada vez mais a arrecadação de receitas, como por exemplo o ISS. De 2016 para 2024, a gente aumentou muito a arrecadação. Em 2016 estava 11 bilhões de ISS. Essa arrecadação aumentou para 32 bilhões. E de novo, a gente pensa que o aumento da arrecadação faria com que a gente tivesse maior distribuição de recursos. Isso não está acontecendo na nossa cidade. Muito pelo contrário. A venda da Sabesp, a privatização da Sabesp, trouxe para os caixas 2 milhões, mas trouxe para os caixas para o ano eleitoral. O que o prefeito Ricardo Nunes fez no ano eleitoral foi explodir, por exemplo, uma série de contratos emergenciais, ou seja, contratos sem licitação, sem consulta pública, para que pudesse explorar isso eleitoralmente. Isso é muito grave e a gente viu isso acontecendo. Algo que também sempre acontece no nosso orçamento: eles subestimam o orçamento. Como que isso acontece? Eles dizem que o orçamento vai ser tanto, né, X, mas na verdade se gasta muito mais do que, né, esse orçamento. Ou seja, não há política pública sem que a gente tenha dinheiro. Mas outro
outro embate que teve na Câmara, que é importante vocês saberem, a gente votou a planta genérica de valores, que é o nada mais, nada menos o que define o IPTU, e principalmente o aumento do IPTU. E sabe qual foi a região que tem o maior aumento do IPTU aprovado agora na Câmara? Perus, Anhanguera. Ou seja, a partir de fevereiro de 2025, teremos o aumento no IPTU nas periferias. E quem votou a favor desse aumento? A base do prefeito Ricardo Nunes. Os partidos de direita, os partidos de extrema-direita. E eles votaram pensando em aumentar a arrecadação para distribuir esses recursos para a população? Vocês acham? Claramente não. Mas para ajudar toda essa questão no mercado imobiliário. É preciso que a gente denuncie isso, e essa foi uma votação que o Partido dos Trabalhadores se colocou contra. Uma outra questão que eu poderia trazer também para esse debate de orçamento, esse debate todo, de políticas públicas. A gente preza muito pela saúde, Claro que ter acesso a remédios, a profissionais, a médicos e tudo mais, tem a ver diretamente com a saúde, ter o hospital funcionando, tudo isso. Mas o que às vezes não é debatido na saúde e que vem acontecendo? Ricardo Nunes, no ano de 2024, fez uma renovação do contrato do lixo, que é um contrato bilionário na cidade de São Paulo, no qual definiu que daqui 20 anos, por 20 anos, vai pagar 80 bilhões para apenas 2 empresas em relação ao contrato do lixo. E o que tinha dentro desse contrato do lixo? Tinha os catadores e catadoras sendo valorizados? Obviamente que não. Tinha investimento em educação ambiental? Obviamente que não. Mas tinha uma coisa pior. Ele colocou nesses contratos o que eles chamam de usinas de recuperação energética, URES. Um nome bonito para, na verdade, esconder uma coisa que vai prejudicar muito as periferias da cidade de São Paulo. Incinerador de lixo. Vão queimar lixo nas periferias da cidade de São Paulo. E o que tem dentro desse contrato previsto? Um dos incineradores está previsto para Perus, para a nossa região. E aí, gente, por que eu estava falando de saúde no início? Porque se tiver um incinerador de lixo aqui em Perus, vocês acham que a saúde da população vai ficar como? Pior, O aterro sanitário de São Mateus, na zona leste de São Paulo, já provou que tem maior incidência de casos de poluição, de saúde, e é preciso que a gente esteja atento, gente. Então, quando a gente está debatendo orçamento, que parece que são muitos números, quando a gente está debatendo políticas públicas, que também, às vezes, pode ser debates grandiosos, na verdade, o que a gente está debatendo aqui é projeto de sociedade, projeto de cidade, projeto de país. Um projeto de cidade em que não tenha no seu centro o combate às desigualdades sociais, a melhoria das condições de vida da população, principalmente das periferias, tenham certeza, é um projeto, se não tiver isso, é um projeto que vai atacar principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras da nossa cidade. Então a gente está bem no momento onde a gente pode discutir que o orçamento deve ir para as periferias, para investimentos, para melhorias nas periferias, para a gente melhorar a questão do transporte, para a gente melhorar a questão também da transição energética, fazer uma adaptação climática da cidade de São Paulo, porque a gente sabe que quando a gente tem mudanças climáticas, quem são mais atingidos é a população mais pobre, são as periferias, é a população em situação de rua, e por isso que debater o orçamento tem sido uma grande disputa na Câmara Municipal. Para alguns vereadores da base em defesa do prefeito, o orçamento está tudo bem, está contemplando, está tudo funcionando. Mas a gente sabe que a cidade dos sonhos dele não é a cidade que a gente está vendo no nosso dia a dia. Então eu saúdo muito vocês por fazerem esse debate aqui, por trazerem essa conversa para o diretório, para que a gente consiga aproximar a política da Câmara, a política da cidade, para cada militante do Partido dos
trabalhadores. Os diretórios zonais são fundamentais na nossa luta cotidiana. Nós temos ainda muitas lutas para serem feitas. O governo Lula, o presidente, tem focalizado a luta pelo fim da escala 6x1. E eu acho fundamental os diretórios zonais organizarem panfletagens, porque quando a gente fala do fim da escala 6x1, a gente também está falando de saúde, a gente está falando de saúde mental, de saúde física, a gente está falando de valorização dos trabalhadores, que é fundamental, uma escala totalmente desumana. Quando o Lula vocaliza a questão da tarifa zero, ele também está fazendo um debate na cidade de São Paulo, que a gente tem que desonerar o bolso do trabalhador, ao mesmo tempo também buscar saídas para as nossas cidades, de diminuição de poluição, discutir uma cidade muito mais onde as pessoas possam circular de forma gratuita pela cidade. Então eu acho que é preciso que os diretórios os diretórios zonais, junto com o diretório municipal, sejam linha de frente nessas batalhas, de denúncia do Ricardo Nunes, de denúncia do governador Tarcísio, mas também de construção desse projeto de cidade que está em xeque nessa prefeitura do Ricardo Nunes, que tem seu vice, o ex-comandante da rota, Melo Araújo. Então a gente vai precisar estar com um olho no peixe, outro no gato, fazer muita mobilização, saliva, gastar sola de sapato, para a gente poder criar condições, não apenas para o Lula se reeleger, porque ele precisa da vitória aqui na capital, mas da gente conseguir construir um projeto de cidade que caibam os nossos sonhos, que caibam as periferias, que tenham marcas como a gente deixou nas gestões do PT. Então é isso, essa é a minha fala inicial. Estou aqui à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre orçamento, sobre a política, sobre a nossa cidade, mas desde já eu queria saudar todos os militantes que estão aqui presentes, saudar os petistas aqui presentes, lutadores como vocês, conselheiros, conselheiras, que têm feito a diferença em cada território, em cada luta que a gente tem na cidade de São Paulo. É isso aí, viva o PT, viva o nosso presidente Lula, viva os diretórios zonais. Obrigada. Queria aqui registrar a presença de Januário, do Diretório Estadual. Eu já ia abaixar. Marivaldo, que é o vice-presidente aqui do DZ de Pirituba de Araguá. Também que é o secretário de organização aqui do diretório. De Perus tem alguém aqui, sim, senhor, que eu não... O Vitor, Lucila, Açoeiro, o diretório, deixa eu ver quem mais. Pedro, jovem Pedro. E é isso. Luciana, lá no fundão. Luciana, e é isso. A gente precisamos, não sei se a aluna vai falar aqui mais alguma coisa sobre números, mas eu acho que uma das importâncias aqui também, eu acho que seria vocês fazer as perguntas, as dúvidas que vocês têm, né? Acho que é isso, acho que a aluna veio mais aqui para ouvir as dúvidas e de repente alguma proposta que as pessoas tenham, né Luna? Então, eu vou escrever e o Cício vai coordenar para as pessoas. Dani, Vitor, Januário, Anderson, Chiquinho, Marivaldo, Lucila, e mais? Diego,
Cláudia. Quem mais? Acho que na fala aí dá pra gente fazer na restante, né? Agora deixa eu... Agora... Tem alguém de novo? Agora deixa eu só consultar aqui. Nós temos 9 pessoas inscritas. Nós vamos ouvir tudo e responder tudo de uma vez só ou vamos responder de bloco? É melhor em bloco, né? 5 e 5? 5 e 4? 5 e 4. Então, o primeiro inscrito é a Dani. Dani, seja bem-vinda. Vou ficar aqui sentada, tá, gente? Não. Por 2 minutos. Bom, primeiramente, muito obrigada a todos que vieram a esse encontro. Obrigada, Luna. Obrigada, Cícero. Obrigada, Miguelzinho. Bom, a primeira não é uma pergunta, viu, Luna? É uma notícia que eu quero dar para todos os presentes. Então, vamos lá. O Conselho Municipal de Saúde, em decisão histórica, rejeita o Plano Municipal de Saúde 2026-2029 por absoluta insuficiência de ações e propostas capazes de fazer frente à grave crise de saúde pública na cidade de São Paulo, em especial na atenção primária. Então, essa crise ela é consequência do modelo gerencial de terceirização para as OSs, que cada vez mais transforma a saúde em mercadoria e se afasta dos princípios estruturantes do SUS. Então, isso para a gente que é população e que está vendo o serviço nas UBS sendo precarizados é uma vitória. Porque pela primeira vez um conselho conseguiu derrubar uma política, um plano de saúde. Então, isso é vitória nossa. E isso reforça que a participação social, o controle social, ele é potente. Então, quando a gente fala no trem, no WhatsApp, com os tios, a gente reclama que, olha, a saúde está ruim, a escola está ruim, não tem médico, não tem professor, não adianta a gente ficar só reclamando a gente pra gente mesmo. A gente tem que se organizar e ir para os conselhos, porque a sociedade civil organizada ela tem poder, e aí aqui eu estou para mostrar isso. Outra coisa é que eu sou conselheira participativa aqui do território. No primeiro semestre eu fui coordenadora, aí por conta de demandas pessoais eu me afastei no segundo, mas a gente, no fim das contas, né, a Silvia que está aqui hoje também faz parte, o conselho ele é uma grande executiva, então os cargos são meramente por formalidade, todo mundo ali tem, a palavra tem o mesmo peso. E a gente está fazendo um trabalho de enfrentamento forte, porque o que acontece, a gente estava acontecendo algumas situações aqui no território que o pessoal levava a demanda para a subprefeitura, a subprefeitura fazia que se importava, e no fim das contas as coisas não aconteciam. E só depois que a gente começou a fazer um enfrentamento mesmo, de fazer vídeo, de ir lá e de mostrar que, olha, quando a gente se organiza e a gente se une, a gente muda, que a gente começou a trazer a população para perto. Então, é isso, gente, é importante. E eu já falei, né, que eu estou passando aqui um abaixo-assinado de um Centro de Dia da Pessoa com Deficiência. A nossa região, ela tem um serviço de referência para pessoas no transtorno do espectro do autismo. É o melhor serviço que a gente tem no estado inteiro de São Paulo. E ele é fruto de uma ação civil pública, tá? Que todo ano o governo do estado tenta derrubar. E aí o que acontece? Quando as pessoas fazem 18 anos, elas têm alta e elas acabam sendo afastadas desse serviço. E para onde que elas vão? O CAPS, ele dá alta para autistas com nível de suporte 1. E as crianças, as pessoas, por causa minha filha já não é criança, tem 18 anos, que tem o nível de suporte 3, com muitas comorbidades, quando eu cheguei no CER com a Catarina, o ano passado, eu ouvi da equipe do CER que a minha filha era autista demais para eles. Ou seja, então se é autista muito leve, dá alta no CAPS. Se é autista de muito suporte, a gente não sabe lidar. E aí, para onde que essas pessoas vão? Então a gente tem que pensar, porque a gente tem uma demanda enorme, tá? Pessoa com deficiência é cidadão, e é isso, a gente tem que lutar por políticas públicas para todo mundo, e quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Obrigada, gente, estamos aí juntos. Obrigado, gente. E agora o próximo aí é o Vitor, secretário de Comunicação de Executivos. Boa tarde a todos. Obrigado a presença parlamentar do Lula,
né? Bom, eu também faço parte do Conselho Participativo. Essa afirmação que a minha companheira está fazendo aqui do Pirituba também é uma realidade de Perus. A gente foi até marcar uma reunião, né, através do Jacques Fiorilo, para provocar a subprefeita dar resposta para a gente, né? E, bom, eu queria enfatizar e pedir o seu apoio no ponto da comunicação digital, a conscientização, né? Porque todo mundo que está aqui presente é fruto de consciência, se a gente for para pensar. As pessoas têm consciência que a política de esquerda, independentemente de qualquer outra coisa, é uma política que faz a diferença na nossa região, a política periférica, né? E o meio digital hoje, o meio comunicacional, qual eu faço parte também pelo canal, inclusive eu estava conversando com uma assessora sua, para marcar também com uma entrevista, né? No canal Eu Militando, no YouTube, a gente prega muito essa questão da conscientização da população que está muito próxima da política. O conselho é uma proximidade muito grande da população. As pessoas muitas vezes não fazem ideia disso, né? Tem conselho participativo, habitacional, da saúde, e era isso que eu ia te perguntar, essa questão da comunicação digital. E também a participação, né, dos canais amigos, assim, a gente. Obrigado, viu? Muito obrigado. Agora o próximo é Muito obrigada pelas falas, Dani, Vitor, Januário, Anderson e Chiquinho. Que bom que a gente tem tamanha participação política, né, aqui de vocês na região. Falar que a participação social realmente é fundamental, assim como a Dani trouxe. É muito importante que a gente esteja atento, se mobilizando, isso faz diferença. E toda vez que tem a participação popular na produção de políticas públicas, a gente também consegue avançar. Em relação à pessoa com deficiência, a nossa cidade tem um abandono enorme. Só para falar da questão TEA, né, do transtorno de espectro autista, as crianças não têm acesso a laudo, tem uma dificuldade de serem atendidas, tem uma grande discussão se devem ser atendidas pelo CAPES ou se devem ser atendidas por centros especializados. A gente tem uma luta grande na Câmara com alguns projetos de lei, de acompanhante especializado, né, nas escolas, mas também de um programa de auxílio financeiro para mães e pais atípicos. E nessa última semana eu protocolei o projeto de lei Passe Livre para mães e pais atípicos, porque a gente sabe que os custos são muito grandes e o Estado tem feito esse abandono, né? Como que a gente tem apenas um centro TEA na cidade de São Paulo, né? E que está em Santana, mas imagina para todo mundo ter que sair de uma região para outra e a dificuldade tamanha que tem, né? Acho que essa questão da pessoa com deficiência deve ser muito bem observada e deveria estar sendo observada nesse orçamento. O Vitor fala também da comunicação digital, né, e da formação política, que eu acho que é essencial e que hoje ela se dá pelas redes sociais. Então é importante que a gente ocupe as redes sociais, assim como a gente ocupa as ruas, os territórios. Eu quero muito que na direção municipal do PT, que nessa gestão, a gente inaugure um núcleo de comunicadores digitais, que seria um espaço onde os comunicadores nossos dos diversos territórios estivessem trocando para que a gente fizesse com que a informação chegasse na vida das pessoas e que a informação que acontece nos bairros também fosse propagada pelo Partido dos Trabalhadores e pelos parlamentares. Eu acho que quando a gente debate comunicação e a gente também ocupa esse espaço, a gente também modifica esse espaço e faz uma comunicação popular, de esquerda, uma comunicação muito diferente da extrema-direita, né? Hoje a juventude está sendo formada pelo TikTok, pelo Nicolas Ferreira, gente. E essa turma que está na internet, Lucas Pavanato, esse pessoal, nunca pisou na periferia. Então não tem nem como estarem lá representando o povo. Então é preciso que a gente esteja em comunicação direta, né, com a população. O Januário fala muito bem dessa questão da diminuição, né, dos investimentos, e de fato é o que tem acontecido, né, aqui olhando de novo aqui
na tabela que eu trouxe da subprefeitura de Pirituba e Jaraguá, dando esse exemplo. Hoje, para 2026, está orçado 62 milhões. Só que isso é menor do que já foi empenhado em 2024. Então, significa assim, eles estão prevendo realmente muito menos. E para falar, por exemplo, nas despesas, né, no investimento, o investimento que já foi em 2024 empenhado de 31 milhões, passou para 2025 10 milhões e hoje o que está orçado é 7 milhões. Não dá, gente, isso é investimento, né? A questão de manutenção, né, de tudo isso. Então a gente precisa realmente estar muito de olho, né, e nos conselhos também. Anderson falou da questão dos novos empreendimentos, né? Porque a gente tem visto exatamente isso na cidade como um todo. Crescem os prédios, chegam muitas pessoas na região, mas a gente não tem a estrutura básica, né, de UBS, escola, de transporte. E isso tem causado um verdadeiro caos na cidade, né? Tem UBS que foi prevista para atender 10 mil, 15 mil pessoas. E hoje está atendendo 20, 25 mil, 30 mil, super lotadas. Então é preciso que, se a gente está dando, dando recursos, né, para o mercado imobiliário, que a gente também garanta essa estrutura básica de serviços públicos fundamentais, né? Isso tem acontecido em várias regiões. Parabéns pelo seu trabalho, né, também de comunicação aqui na região, que isso com certeza faz toda a diferença. E o Chiquinho falou também desse absurdo da cidade de São Paulo, como que a gente está tendo uma cidade muito mal gerida, né, uma cidade com um projeto político bolsonarista, de exclusão, de desigualdade, né? Então acho que é essencial a gente trazer isso. Vou trazer esses dados também de investimento das pontes, das obras viárias, né, e as verbas destinadas. Combinei aqui também de mandar todo o calendário, né, dos debates de orçamento na Câmara e também alguns dados aqui da região, né, para vocês poderem publicar e poderem ter à mão. Então, como que a gente aumenta o IPTU e tem a diminuição de investimento? Realmente, essa é a contradição, porque para o povo tem que explorar, se escolar, e é isso que está sendo dito. E, Chiquinho, só para falar uma outra questão. Nessa semana, o governador Tarcísio soltou um vídeo nas redes sociais dizendo que a Cracolândia tinha acabado. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas é o discurso que eles querem fazer. A Cracolândia acabou, nós resolvemos o problema da Cracolândia. Mas a gente está vendo que é uma verdadeira mentira. O que aconteceu é que a Cracolândia se espalhou na cidade de São Paulo. Essas pessoas estão espalhadas na cidade, sem assistência social, sem serviços de saúde, sem serviços de acolhimento, ao Deus dará, e a gente sabe que isso está virando um grande problema, mais ainda na cidade, mais ainda nas periferias. Então, o que eles querem é marketing político, porque vai chegando a eleição, eles precisam entregar. Assim como essa discussão absurda sobre segurança pública, da verdadeira chacina que aconteceu no Rio de Janeiro, um extermínio. Não é assim que se combate o crime organizado. O crime organizado se combate com inteligência, com tecnologia, como foi a Operação Carbono, que descobriu que o crime organizado está onde, gente? Na Faria Lima. É na Faria Lima que eles estão, nos bancos, nas usinas. É lá que a gente tem que realmente prender aqueles e responsabilizar aqueles que estão organizando toda essa cadeia. Então, eles vivem, né, a direita e a extrema-direita, de show, de sensacionalismo, para poder gerar engajamento na defesa dessas pautas, ao invés de debater os problemas reais do povo. O orçamento, debater a questão da diminuição, né, do que custa nos nossos bolsos e melhoria das condições da classe trabalhadora. Então, obrigada pelas perguntas iniciais. Obrigado, vereadora. Agora nós vamos chamar, além dos 5, vamos chamar mais 6. E aqui no Cicinho terminou nossa inscrição. Então, o próximo a ser chamado agora é Marivaldo. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora Buna. Eu quero falar para vocês que
recentemente, em menos de 30 dias, acho que 40, né, Miguel? Nós tivemos um PET, processo de escolha de novos diretores do PT. A direção do PT daqui de Pirituba foi eleita, a de Perus também, e estão trabalhando em conjunto. Parabéns para Miguel, parabéns para Cicely, porque o PT sempre é um partido de massa, de luta, mas é difícil tocar o PT, então tem que unir. E aí já teve há poucos dias a presença do presidente do DN aqui, e porque aqui a gente vem passando várias situações difíceis. Eu acho que assim, a gente tem um problema maior. A nossa região aqui, infelizmente, eu não sei o que acontece. Eu acho que isso aí tem que ficar na nossa cabeça, a gente também tem que começar a pensar melhor. A nossa região, para o total de pessoas que tem aqui, a gente termina que não conseguindo eleger um vereador, que ele seja daqui da nossa região. A gente não consegue fazer isso. E é muito difícil. Se a gente conseguisse, era mais um na bancada. Se a gente conseguisse mais votos na legenda, nós conseguiríamos mais um vereador. Nós não precisamos tirar um vereador que está trabalhando nosso para colocar um que chega na nossa região. Mas nós precisamos aumentar a votação. A gente tem visto aí, durante esse tempo, um crescimento muito grande da direita, um avanço da direita dentro do nosso território. O que o Fábio Ribas fez, o que a Sandra Santana fez agora, é coisa para... Você não consegue nem imaginar, sabe? Porque os caras com promessa, simplesmente com promessa de arrumar novas moradias, né? Porque foi feito alguma coisa na região, não foi feito. Eles aproveitaram o mandato, né, e utilizaram algumas verbas que vieram em prol de projetos que eles estavam pensando para ganhar o povo, ou para ganhar o voto do povo. Né? Tem o vereador Fábio Ribas foi até a Chácara Maria Trindade, que também está dentro do nosso distrito, e aí ele foi lá, mostrou uma escola, porque o pessoal do Chácara Maria Trindade são meio que afastados, porque estão do outro lado do pedágio. Ali eles dividiram, colocaram o pedágio dentro da cidade, então tem aquele problema. Mas lá pertence ao distrito dele. E aí o que estava acontecendo? O pessoal de lá da Chácara Maria Trindade está tendo que vir estudar no Morro Doce. Não vai em Perus, porque Perus é um pouco mais distante, mas vai no Morro Doce. Sobrecarrega as escolas do Morro Doce, que já não tem também uma estrutura. A gente tem várias moradias, porque assim, tem vários projetos de moradia que estão chegando aqui. Tem o Minha Casa Minha Vida, tem o Pode Entrar, mas também tem esses projetos só particular, que as empresas estão vendendo aí, né? Inclusive está vendendo apartamento de 2 cômodos aí, de 30 metros aí por R$300 mil, né? Um verdadeiro roubo, né? E o pobre vai conseguir comprar uma coisa dessa? Não consegue. Mas está vindo mais gente para a região, né? E aí termina atrapalhando tudo comigo. A gente somos a favor, só que tem que ser criado equipamentos públicos. Se não for criado escolas, se não for criado mais hospitais, igual o Macarrão falou aqui, questão da UPA, né? Aumentar esses números de equipamentos públicos na região, vai chegar uma hora que vai virar um caos isso aqui. O Conselho Tutelar não vai conseguir resolver a questão das nossas crianças, né? A gente, aqui na região, por mais que a gente se organize, nós não vamos conseguir se a gente não pensar no longo prazo. Mas também falta um empenho maior. Eu digo assim, gente, a gente tem que estar chegando. Hoje mesmo eu fiz uma reunião, agora de manhã eu fiz uma reunião com o pessoal. E eu estava falando do pessoal. Agora é a hora da gente pensar mais. Vai chegando no final de ano, né? Todo mundo esfria um pouco a cabeça e vai pensar no que vai acontecer o ano que vem. Né? Mas pensar coisas positivas, trabalhar com metas para o ano que vem. Né? E ver se a gente conseguiríamos nos unir mais, que a gente precisamos nos unir mais. Porque eu acho que o que está acontecendo, o nosso partido ele é monstruoso, é um partido que tem
muita gente, muitos filiados na região, mas nós não estamos conseguindo desempenhar o papel de colocar esse povo na rua e falar, vamos dar um baixo no que está acontecendo. Porque senão vai continuar, os caras vêm dentro das nossas comunidades buscando voto. Eles só querem buscar o voto e na hora de ajudar o nosso pessoal, ninguém ajuda. Né? Tudo que eles fizeram, até as eleições, ficou até as eleições. Das eleições para cá, o pessoal fala, tem pavimentação nas ruas que eles estão fazendo. Mas olha só, vai dentro das comunidades para vocês verem se tem alguma rua feita. Eles estão fazendo o seguinte, eles pegaram vários dos asfaltos que vieram para cá, inclusive foi utilizado em vários empreendimentos, foi utilizado esse asfalto em vários empreendimentos que eles mesmos fizeram através da organização deles, com o movimento de moradia, que eles têm movimento de moradia também. Eles levaram os asfaltos tudo lá para dentro e deixaram a nossa periferia sem nada. A maioria das ruas da periferia está tudo esburacada, tem buraco por tudo quanto é lugar. Não tem, isso é uma mentira grande, assim. Ele está falando que é o rei do asfalto, mas para dentro não interessa para ele. Eu acho que aqui, ó, se vocês forem olhar, aqui nesse empreendimento aqui que está sendo feito aqui, esse monte de prédio aqui, que eles derrubaram, que eu acho que foi uma devastação, um crime muito grande que eles fizeram contra a natureza, você viu contra o meio ambiente, derrubaram as árvores aqui, do dia para a noite. Eu nunca vi. Como que você consegue fazer? Parecia uma mágica. Sabe, eles entraram com as máquinas aí, saíram derrubando tudo, derrubaram. Tinha animais, tinha um monte, morreu animais silvestres. Muitas vezes nem termina, viu? Começa e abandona a obra e nem termina. Então, justamente, quer dizer, eles vêm e eles fazem tudo isso aí. Aí eles entraram para dentro, eles asfaltaram essas duas, mas vai olhar dentro da periferia. Dentro da periferia está um caos. Além desse problema, o problema na saúde, não tem um medicamento que é preciso. Né? As pessoas sofrem, porque uma das coisas piores que eu acho é a questão dos exames. Como é que você vai se prevenir? Como é que você vai fazer alguma coisa? Se prevenir de uma doença se você não sabe o diagnóstico da doença. Né? Então as pessoas não sabem. Quando as pessoas vêm saber, porque o exame, você passa o olho no postinho, e esse exame, muitas vezes, é marcado para daqui a quase um ano. Você fica na fila do CROI, não é isso? Tá aqui, e aí fica na fila lá, fica rodando, ninguém sabe quando é que vai ser feito. Uma consulta, 4 meses, você está doente, 4 meses. Uma consulta. E para passar no médico especialista. E depois, para fazer o exame, aí o que acontece? Como demora muito, termina que essas pessoas, a doença vai se agravando mais. Tem muita gente morrendo na nossa região, né, por falta de um controle maior de exames, né, por falta da saúde. A saúde não está atendendo. Eu acho que assim, eu estou sugerindo, inclusive eu sugeri para o pessoal nosso lá em interior, para a gente ver se o diretório municipal pediu para a gente fazer um diagnóstico da região. Só que esse diagnóstico, ele é tão grande, que ele não é uma coisa para juntar só a direção do partido e fazer. Eu não acredito que ele chegue assim. Esse diagnóstico ele tem que ser feito conversando com a comunidade, entendeu? Ele tem que ser uma coisa mais de comunidade mesmo, conversando. Vai a militância para a rua, vai quem estiver dentro dos projetos, né, e vamos consultar a comunidade para poder ver o que a comunidade fala. Não adianta o Cício, presidente do diretório, chegar lá e falar, lá na região lá está faltando isso aqui. Né? Por mais que eu tenha ouvido bastante gente, mas eu não ouvi um terço do que precisaria ser ouvido. As coisas que ela tem que ser feitas através da opinião pública. Acho que o povo tem que estar dentro de tudo, o povo tem que ser ouvido. Audiências públicas, nós falamos muito também, é uma coisa que eu quero chamar a atenção, gente. Tem audiência pública na região? Vamos se organizar todo mundo, vamos fazer audiência pública. Porque o que eles fizeram lá em Perus foi uma cachorrada das grandes. Lá em Perus eles juntaram o movimento de moradia deles e lotaram o céu. Lotaram o céu só com gente ligada a eles. Então, o pessoal que iam lá se inscreviam só para poder falar bem deles.
né? E falar, seu Fábio Riva, muito obrigado, o senhor foi lá, asfaltou minha rua. Ou seu Fábio Riva, o senhor foi lá, foi olhar a escola lá, vai ver como era que estava. Só que não resolveu o problema, viu? Se o partido de esquerda não resolver, ninguém mais resolve, gente. É muito difícil de resolver. Porque tem dois lados. Um lado que ele defende a classe rica e milionária, e tem a classe que defende a classe trabalhadora, e tem um lado que defende a classe trabalhadora, que é a esquerda. É bom vocês entenderem de todo mundo. Quem não entender direitinho, procura saber, estuda direitinho, vocês vão ver. Esses caras não estão aí para brincar. Esses caras estão aí para fazer, simplesmente atender o gosto dos grandes empresários, banqueiros, caras que têm muito dinheiro. Eles jamais vão olhar para a gente. Como é que eles vão defender a saúde pública se eles têm que vender convênio? É isso que acontece. Entendeu? Então a gente tem que estar muito